Boa noite, presidente, colegas vereadores. Quero cumprimentar todo mundo por atacado aqui, já nominado pelos vereadores que nos antecederam. Sejam todos bem-vindos. Muito bom ver vocês aqui presentes. O ex-vereador Amantino estava por aqui até agora há pouco. E também está presente o nosso ex-vereador Zé Preto. Em nome de vocês, gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes. Também a população e a imprensa que nos prestigia e nos acompanha nesse momento. Para não perder a sequência, vereador Milton, da questão dos bags, vamos detalhar um pouco mais. Uma viagem dos vereadores a Brasília, fiquei praticamente com poucos companheiros aqui para discutir o orçamento do município no final de ano. Mas como eu era da Comissão de Finanças, cabia a mim também aquela atribuição. E eu lembro que o vereador Leandro me pediu, era presidente, para tratar de alguns assuntos na sua ausência. E aí a Prefeitura veio com 4 projetos de leis para serem colocados na próxima sessão, e um deles era a cobrança da limpeza das ruas, mais uma taxa de limpeza, que já era lei, inclusive. Ela só queria que atualizasse a lei, incluindo o bairro de Seu Maciel e mais algumas ruas aí que não constava da lei ainda. Era uma lei já existente que o prefeito queria pôr em vigor para não ser pego como renúncia e receita. O que nós combinamos com a prefeitura que estava presente naquele momento? Representantes da prefeitura. Então, vocês continuem mantendo a retirada dos bags, já que vão cobrar pela limpeza. Ficou acordado. Só que o prefeito voltou no início do ano, não quis fazer, como ele não costuma manter palavra. E isso é ruim para nós. Mas nós cumprimos a nossa parte na Câmara. Ele voltou no início do ano falando que não ia fazer, que isso era inviável, que se nós um dia fosse prefeito, nós ia ver quanto que isso pesava, mas ele não estava arrecadando uma porção de R$130 mil a mais, se fosse pôr em prática aquela lei, para fazer isso, mas eles esqueceram, um mês depois. Então o que nós acordamos aqui, porque tinha alguns do comitê que se reunia aqui para discutir a limpeza da cidade, em virtude da dengue, que bag na rua no período chuvoso provocava dengue. O que foi chegado num consenso, então, aqui nessa casa? Que ia se retirar os bags no mês de abril e no mês de setembro, porque ainda é um período que não tem chuva intensiva. Mas se você limpa a cidade em setembro, subentende que você vai passar a chuvarada com a cidade mais limpa, com menos risco de dengue. E isso foi provado na prática, porque os índices de dengue foram reduzidos extraordinariamente. Não que se zerou, minimizou o problema. Agora, essa sistemática tem que ser respeitada, é o que foi combinado aqui. Também foi combinado aqui que a Prefeitura vai continuar retirando, agora dentro desse calendário. Então, acho que tanto a população quanto a Prefeitura, e aí cabe à Câmara cobrar isso, continue mantendo o que foi combinado, presidente Ilone. Então, eu acho que é isso. De repente, não foi tão bem divulgado para a população e tudo requer um tempo para se assimilar as coisas. Então, eu acredito que o vereador Milton tem razão quando ele fala que tem que divulgar melhor e combinar com a população, mas não parar de fazer a limpeza, fazer sistemática e organizadamente. Ainda, Iris, estamos aguardando o patrulhamento do Guapirama, que ficou para depois, né? Então a gente gostaria, eu acho agora uma oportunidade que acabou praticamente a safra lá, está acabando, facilitará mais. E aproveitando já a oportunidade, resumir minhas palavras te parabenizando pela sua atuação no pouco tempo que você ficou como secretária interina, nos satisfez muito, você realizou bastante serviço em tão pouco tempo, nos atendendo. Talvez foi isso que não deu peso para você ficar lá. Você começou a atender a oposição e aí alguém se dói lá dentro. Mas assim, não desmerecendo o Maurinho, que conheço há muito tempo, muito mais tempo que muita gente pensa, mas acredito que as palavras do vereador Milton têm que ser levadas em consideração. As pessoas daqui, poucos são valorizadas. Nós passamos aí por um período truculento nessa casa, em virtude de um cidadão que veio de Cuiabá, achando que mandava em Campo Novo, fazia e desfazia. E nós provamos para ele que não é assim. Então, qualquer pessoa que vier a trabalhar na secretaria, se bem conduzir, com certeza vai ter o apoio dessa casa. Se mal conduzir, vai levar cacete. Pode ter certeza disso.
e até ação na Justiça. Porque nós acabamos de encaminhar para o Ministério Público uma CPI, fruto do resultado do trabalho desse cidadão que veio de lá e fez isso em Campo Novo do Parecis. Então, que vai para o Ministério Público Federal, vai para a Corregedoria da Justiça Federal, para tomar as devidas providências. Fruto do resultado do trabalho de uma pessoa que veio de fora. Mas quanta gente de confiança nós teríamos aqui para elencar e colocar nessa função? Para nós, isso é desmerecer as pessoas que lutaram aqui para construir essa cidade. Não desqualificando o Maurinho, de jeito nenhum, que conheça a capacidade profissional dele na área dele. Agora, vamos ver na gestão da Secretaria. Aproveitando a oportunidade, Maurinho, a escola do Guapirama está de rosca, e eu acho que espanou a rosca, porque desde o meio do ano passado, essa escola foi projetada, foi licitada, por mudança de metragens de um lado para o outro da obra, perdeu-se meio ano, começou-se as aulas novamente e a obra da escola não começou. Então está usando, inclusive, uma sala da cooperativa nossa para dar aula para as crianças, para uma turma das crianças lá do assentamento Guapirama. E nós precisamos urgente começar aquela obra lá. Vereador Leonardo, Vossa Excelência ontem falou que não gostaria de estar na presidência com uma CPI em andamento, ou pior, 2 ou 3, né? Mas quando nós conversávamos no ano passado sobre CPI, Vossa Excelência foi um dos que afirmou aqui na sessão, na tribuna, que o ideal para Campo Novo naquele momento era abrir 3 CPIs. Porque nós sabemos, e Vossa Excelência sabe, o desmando que é as obras de Campo Novo. Os desmandos e as coincidências de aditivos no período eleitoral, inclusive. Para quê e por quê? Se você analisar essa obra objeto da CPI, das 6 salas de aula, teve um aditivo, bem no período eleitoral. Se você pegar e olhar aquela obra lá, do aterro sanitário, teve um aditivo. Mas sem concluir a obra, como que você faz um aditivo lá no meio do andamento da obra, na 6ª medição, de uma coisa que você executou por primeiro, que é o aterro? Fica muito evidenciado o esquema. Então, eu acho ainda, não sei se teremos disposição para isso, porque é cansativo, é desgastante e você não percebe empenho da estrutura para desenrolar uma CPI. Mas é necessário, eu entendo que é necessário. E aí não sei se Vossa Excelência vai ter esse pulso de nos ajudar, porque pelo seu manifesto ontem, não coincidiu com o que o senhor, Vossa Excelência falou no ano passado. Mas ainda entendo que tem obras aí para serem investigadas, ou seja por CPI ou por outros caminhos. Vereador Leandro, sobre a nossa conversa com a Belchior ontem, eu digo Belchior, mas com o representante da Belchior, né? Penso que nós temos que pegar aquela cartilha e que a lei federal está bem clara ali, falando as atribuições do fiscal do contrato. Porque tem que haver uma sistemática de acompanhamento. E aqui em Campo Novo vem ocorrendo o seguinte: tem fiscal que é o agente fiscalizador do contrato, que ele nem sabe, que vem aqui falar para nós que ele não era agente fiscalizador. Aí nós pegamos o contrato, mas o senhor assinou aqui. Ah, mas eu nem sabia. Então vocês vejam de que forma anda a fiscalização, se o cidadão que está lá nessa incumbência nem sabe que ele é o fiscal. E aí, há poucos dias, nós tivemos mais um exemplo aí, na rodoviária, por exemplo. O fiscal tirou férias, e mais não sei quantos dias lá por atestado médico, e ninguém foi colocado para acompanhar a obra. Mas se nas obras existe um livro diário para ser feitas as anotações das observações da vistoria do fiscal, então ele já não é mais diário. Ele pode ser semanário, bimestrário, sei lá o que vai ser dado, que não vai ser dado para isso, mas o cara fica 90 dias sem ir na obra e sem fazer uma anotação no livro, sendo que a lei fala que esse é um procedimento que tem que acontecer. Então a prefeitura tem que rever
Maurinho, essa forma de atuar, porque isso causa o desmando do dinheiro público. E esse desmando cria consequências para nós, inclusive, passar vergonha lá em Brasília, pelo desleixo que as obras são tocadas em Campo Novo. Tenho certeza que vocês, alguns vereadores já se depararam com isso, com a cobrança que você leva quando você vai lá fazer gestão e pedir mais recursos. Porque puxa no sistema, aparece lá as pendências que tem. Prova disso as escolas, que não entraram em operação ainda, porque o Ministério veio aqui e fez 13 apontamentos em uma, 3 na outra e 13 na outra. E aí fala que é a oposição que fica embargando o serviço. Não é, o ziliar das próprias pernas das pessoas que não conseguem conduzir e fazer a gestão do recurso. Então precisa melhorar isso. Eu não me canso de falar, porque gestão pública hoje em dia tem que ser feita com responsabilidade e com qualidade. Já falei isso pessoalmente para o Mauro. O dia que foi feita a alteração do projeto da rodoviária, eu sentei sozinho na frente do Mauro e falei isso. Vocês estragaram o projeto que nós tínhamos, um belo projeto para aquela rodoviária. Vocês estragaram. O Mauro me justificou que ele tirou de cima, tirou da beleza para enterrar em concreto, porque ele mudou de lugar a rodoviária e colocou no lugar que tinha um lixão e que tinha que dar mais base para a rodoviária. Foi um erro ter mudado. Então fica aí nosso descontentamento com relação a isso. Mas voltando a Belchior, nós chamamos a atenção da empresa, porque nós estamos cansados de receber cobrança e de nós mesmos nos deparar com algumas situações, inclusive fui com a Iris num bairro aí, em algumas ruas, né? Você está quase atolando no asfalto. Porque o barro já está, você já não enxerga mais o asfalto em alguns trechos, né? Mas se aquilo faz parte do contrato, do serviço da empresa, quem está fiscalizando, eu pergunto? Porque aí é dois dinheiro jogado fora. De quem recebe para fiscalizar e de quem recebe para prestar o serviço. Então, minha gente, mas o combinado, até fiquei admirado, porque o Ataídes nos encaminhou, conforme combinado, na tarde de ontem, um cronograma de limpeza da cidade, dessa parte mais grosseira que é feito mecanicamente. Então a gente gostaria que realmente fosse na íntegra realizado esse cronograma, que eu tenho certeza que a nossa cidade vai ter a impressão de uma cidade limpa. Vai parecer uma cidade limpa, porque é a sensação que nós precisamos. Ter a sensação de que a nossa cidade está limpa. Porque quando você vai em outra cidade e você compara com aqui, você percebe realmente a diferença. Então, Campo Novo não pode ficar atrás, até porque trabalha muito, produz muito e arrecada muito. Então, nós queremos, a sociedade quer um retorno disso. Ela precisa desse retorno, porque ela também movimenta mais, ela contribui mais. Hoje de manhã, bem cedo, antes das 7 horas, eu liguei para a secretária de saúde do município, pedindo para ela nos posicionar sobre os 3 postos de saúde que ainda não foram licitados e iniciadas as obras, vereador Leandro. Um no Olenca, que tem a previsão, já tem recurso, um no Alvorada, que tem recurso, e um no Nossa Senhora Aparecida, que tem recurso. Mas tem faz muito tempo. E não vai para a prática. E hoje de manhã, eu assisti a uma reportagem do secretário de Projeto Estratégico do Pedro Taques, do governador Pedro Taques, e ele falava uma coisa interessante, que nós temos um raciocínio parecido, algumas pessoas aqui na Câmara, mas a gente não consegue expressar como ele expressou hoje. A obra boa é aquela que entra em funcionamento. Não é aquela que fica 10 anos sendo construída e nunca se conclui e o cidadão nunca consegue ter o benefício daquele empreendimento. A obra boa para a sociedade é aquela que no dia seguinte começa a funcionar e dá tem 2 minutos. E dar os frutos a que ela foi proposta. Aí sim, essa é uma obra boa. Qual que é o fruto daquele objeto? É a prestação de serviço, é a saúde, é para a educação? Aí sim, se ela funcionar devidamente, ela é uma obra boa. Então, até que enfim, o gestor que tem esse pensamento, pelo que eu vi, a equipe do Pedro Taques tem esse pensamento. Obra boa é aquela que produz o resultado do que ela foi proposta. Então, mas em Campo Novo não é assim. E finalmente gostaria de falar aqui que nós pedimos, eu acho que está no momento certo, vereadores, vereador Milton, que nós chamássemos a prefeitura aqui para conversar com eles, e agora o Maurinho vai estar à frente,
qual a programação dos asfaltos. Porque eu vou na feira, eu sou cobrado, eu vou na feira das Palmeiras, eu sou cobrado, eu vou no mercado, eu sou cobrado. Quer dizer, o vereador é o vereador sempre. Né? Eu não posso dizer, igual o Mauro diz, que quando eu estou lá no boteco tomando uma pinga, eu não sou vereador. Eu sou vereador 24 horas. E eu tenho que responder à sociedade. E aí, as pessoas querem saber, mas esse ano vai ter asfalto nas Palmeiras e no Olenca? Eu também quero saber. Mas eu sei que tem um contrato de 13 milhões de reais que foi previsto para as Palmeiras e para o polo empresarial. E gostaria que isso fosse cumprido na íntegra, vereador Leandro, como a gente deseja, essa casa deseja. E que também não fique nesse marasmo, como ficou até agora, o asfalto do Olenca. Em 2 anos, com dinheiro na conta, a prefeitura conseguiu fazer 2 ruas. E ainda conseguiu errar a altimetria da galeria pluvial, que saiu com 4,25 m lá no final. Porque ainda eu e o vereador Milton fomos lá e, legalmente, olhando, percebemos o erro e pedimos para que fosse corrigido. Então, calcule se fosse continuar daquele jeito, aonde que ia sair essa tubulação. Mas a medida padrão de uma tubulação, conforme a regra técnica, fala que é em média 1,5 m. Mas aí nós conseguimos executar com 4,25 m uma tubulação. Eu quero ver o dia que precisar dar manutenção numa tubulação dessa. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e muito obrigado.